Estamos mais uma vez reunidos aqui para o nosso encontro 15, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre nossa profissão de fé. O que é profissão de fé? É expressar a nossa fé. E nós fazemos isso através da oração do creio, né? Ela é tão importante que está presente em todas as celebrações, em todas as missas, nós professamos a nossa fé. Por quê, Gustavo? Porque essa oração, ela diz praticamente tudo que a nossa igreja acredita, que nós como igreja acreditamos, de forma resumida, né? Ela é uma oração assim completa. Vocês deveriam já sabê-la de cor. Caso não saiba, aprenda. E caso não entenda, sabe de cor, mas não entende, a oportunidade é essa. É um encontro importantíssimo, por isso peço para que vocês prestem atenção no passo a passo, na frase a frase, que eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos seguir o baile. Nessa primeira parte é importante de destacar a palavra creio, que significa que cada um professa a sua fé. Não é uma profissão coletiva, não está escrito cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio, né? Você fala por você mesmo. Você professa a sua fé. Você que vai professar essa oração. Se você não acredita, se você não crê, você não deveria seguir professando isso, né? Em Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui nós temos a primeira pessoa da Santíssima Trindade, né? Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos só um Deus, que em pessoas são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós temos a primeira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que criou todo o universo, né? Aquele que criou o homem, os animais, a natureza. Se a gente pega lá em Gênesis, né? Deus foi quem criou o mundo, quem criou as aves, os peixes, os mares, o ser humano. Então, começamos a professar nossa fé por aí, dizendo que cremos nessa primeira pessoa da Santíssima Trindade. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Uma frase carregada de muitos significados, né? Aqui mostramos que nós cremos na segunda pessoa da Santíssima Trindade e em Jesus Cristo, e que Ele é o único Filho de Deus. E mais do que isso, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, aquele que veio para fazer aliança do povo de Deus com Deus novamente e que é Deus. Jesus Cristo, em muitas religiões reconhecem que Jesus passou na Terra, que Jesus existiu, mas não o conhece como Messias, não conhece Jesus Cristo como Senhor, não conhece Jesus Cristo como Salvador. Mas nossa religião reconhece: Jesus Cristo é Filho de Deus, é Deus e é o nosso Salvador, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E essa parte agora da oração, nós passamos pela trajetória de Jesus Cristo como homem aqui na Terra. Ele que é Deus e que veio na forma de homem para nos ensinar, para fazer uma nova aliança com o seu povo. E ele foi concebido por obra de Deus, pelo Espírito Santo dele. Não através de uma relação sexual como todo o ser humano, mas sim para mostrar que essa paternidade de Cristo, ela é divina, né? Ele não é filho de José, ele não é filho de outro homem, até porque nós acreditamos que a Virgem Maria, ela sempre foi virgem, antes do parto, durante o parto e após o parto permaneceu virgem, porque ela também é uma parte sagrada do projeto de Deus, né? Tanto que ela foi preservada do pecado original. Por isso, cremos que Jesus Cristo, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Padeceu sob Pôncio Pilatos.
Aí talvez esteja a frase que causou mais dúvidas em vocês nessa profissão de fé. Gustavo, o que significa padeceu sobre Pôncio Pilatos? Significa que, vamos separar a frase, né? Padeceu. O que é padecer? Padecer é sofrer um mal físico e moral. Jesus Cristo sofreu esse mal físico e moral quando foi condenado à morte de cruz, né? Ele foi condenado pelos fariseus, pelos doutores da época, né? E Pôncio Pilatos era o governador daquela província. É aquele que lava suas mãos, que nada faz para intervir. Era o responsável pela justiça na província que condenou Jesus à morte de cruz. Pôncio Pilatos era essa espécie de governador da província na época. E Jesus Cristo sofreu mal, padeceu, né? Sofreu mal físico, moral, sob esse governo. Por isso dizemos em nossa profissão de fé, padeceu sobre Pôncio Pilatos, já comentando, né? E narrando a paixão de Cristo. Foi crucificado, morto e sepultado. Aqui narramos a paixão de Cristo, né? Nós acreditamos que Jesus foi crucificado, sofreu todas as suas dores na cruz, né? Toda aquela imagem que nós temos da paixão de Cristo na Semana Santa, que nós relembramos, Jesus Cristo morreu daquela forma cruel, foi sepultado, né? Seu corpo foi enrolado num pano branco, colocado numa sepultura, sofreu a morte. Jesus Cristo, como ser humano, sofreu a morte. Ficou morto por 3 dias. Por isso nós professamos isso. Foi crucificado, foi morto e sepultado. Não temos dúvida que Jesus sofreu todo esse mal na época que esteve aqui na forma humana. Desceu à mansão dos mortos. Talvez aí esteja a outra frase que mais causou dúvidas em vocês, né? Como assim Jesus desceu à mansão dos mortos? Quando Jesus, entre a sua morte e a sua ressurreição, existem 3 dias, né, que nós atribuímos para que pudesse acontecer essa ressurreição. E acreditamos que Jesus desceu até a morada dos mortos, né? Antes da sua vinda, acreditavam que todos aqueles que morriam ficavam todos reunidos em um mesmo lugar, na morada dos mortos, esperando, né, a finalização dos dias aqui na Terra para que o paraíso fosse restaurado. Hoje não, hoje nós acreditamos, né, que aquelas pessoas que fizeram grandes obras e que creram e seguiram Jesus Cristo têm um lugar reservado já no paraíso, né? Mas o fato de Jesus ir até essa morada é para que até mesmo os mortos percebessem que Jesus Cristo vence a morte, que Jesus Cristo ressuscita. Todos contemplam a sua ressurreição, os vivos e os mortos. Por isso Jesus desceu até a mansão dos mortos, para mostrar que ele ressuscitou, e aqueles que mantiveram a sua aliança com Deus iriam junto com ele para o paraíso, né? Iriam ser redimidos. Ressuscitou no 3º dia, como estava dizendo. Nessa parte, nós acreditamos que Jesus venceu a morte, que Jesus ele ressuscita em carne e osso. Jesus, ele ressuscita, o sepulcro está vazio, não existe mais corpo ali, porque Jesus ressuscita. Essa é a base da nossa fé católica. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa subida foi imediata? Assim que ressuscitou, Jesus já subiu aos céus? Não. Eu não sei se vocês lembram, mas depois que comemoramos a ressurreição de Cristo, lá no domingo de Páscoa, nos evangelhos dos domingos seguintes, nós meditamos as aparições de Jesus Cristo. Lembra que Jesus aparece para os apóstolos, né? São Tomé pega lá, vê para crer, né? Pega nas chagas de Jesus. Jesus caminha
a caminhada de Emaús, né? Caminham com as pessoas que acreditavam nele. Existem as aparições para mostrar, olha, realmente eu ressuscitei, eu venci a morte. As pessoas precisam de gestos concretos para, às vezes, acreditar em algo. Então Jesus sabia dessa importância de mostrar, olha, aconteceu o que eu falei para vocês que acontecia. Eu sou o Salvador, eu venci a morte, eu ressuscitei. Então, depois disso é que Jesus se ascende para o céu. Aí comemoramos a ascensão de Jesus. Eu não sei se vocês lembram no tempo litúrgico, mas aí tem a festa de ascensão de Jesus, porque ele sobe em corpo e alma para o céu, para ficar do lado de Deus Pai Todo-Poderoso, a primeira pessoa da Santíssima Trindade e a segunda pessoa da Santíssima Trindade estão no céu, e eles deixam para nós aqui na terra o Espírito Santo. Por isso que logo em seguida vem o Pentecostes, né? Jesus não nos deixa sozinho, ele sobe para o céu, mas deixa aqui a terceira pessoa, que também é Deus. Nós cremos em um só Deus, que em pessoa é três. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Aqui nós temos a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Nossa fé acredita que Jesus já veio uma primeira vez, né? Há 2021 anos atrás. E acreditamos que ele virá novamente, né? A parúzia, né? Parúzia, quando se fala parúzia, é a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele vai vir e ele vai julgar cada um, os vivos e os mortos, por tudo que fizeram aqui na terra. Então nós acreditamos nisso, que Jesus virá novamente, o Messias virá pela segunda vez, mas para julgar cada um e dar aquilo que merece, o paraíso, a vida eterna ou o sofrimento eterno. Creio no Espírito Santo. Aqui nós temos a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Acreditamos que o Espírito de Deus ele vem ao nosso socorro, ao nosso auxílio, que Jesus Cristo subiu aos céus, que está junto de Deus Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, mas que ele deixou aqui para nós o Espírito Santo, que nos conduz, que nos guia e que nos socorre quando precisamos. Está aqui a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mais uma vez eu repito, nós cremos em um só Deus, que pelo mistério da Santíssima Trindade são três pessoas, mas um só Deus, uma só essência. Na Santa Igreja Católica, a igreja fundada por Cristo, em que o primeiro Papa foi o apóstolo Pedro, fundada por Cristo enquanto esteve aqui na Terra como ser humano. Por isso é uma igreja santa. As pessoas que lá estão podem não ser santas, podem não buscar a santidade, podem ser pecadoras e falhar, porém a igreja ela é santa, porque ela foi fundada por Jesus Cristo, que é santo, porque ela tem as pessoas que se dedicam a ela, que buscaram a santidade. Então, apesar de todas as falhas que pessoas cometeram durante toda a história da Igreja Católica, ela nunca deixou de ser santa, porque ela foi a igreja fundada por Deus. Na comunhão dos santos, a nossa igreja, ela acredita que aquelas pessoas reconhecidamente santas, né, que passaram aqui na terra, que buscaram a santidade, que fizeram bem, que dedicaram uma vida para pregar o evangelho, né, que essas pessoas elas vivem na glória de Deus, elas já estão junto do Pai e por isso elas podem interceder por nós. Elas não estão aguardando nenhum julgamento, né? Mas já estão na glória porque elas fizeram a vida eterna, fizeram da terra o céu, fizeram votos de castidade, obediência, de pobreza, se dedicaram à santidade. Por isso acreditamos que os santos já estejam em comunhão com o Pai e que eles podem, assim, interceder por cada um de nós. Creio na remissão dos pecados, ou seja, nesse tópico precisamos falar da misericórdia de Deus.
que perdoa os nossos pecados, primeiro através do batismo, que nos tiram todo e qualquer pecado original, qualquer pecado cometido, através do batismo. E segundo, através do sacramento da penitência. Se a gente abre lá em João, capítulo 20, versículo 22, nós temos, tudo que perdoardes serão perdoados, tudo que retiveres serão retidos, Jesus dizendo aos seus apóstolos. E quem são os sucessores dos apóstolos? São os bispos, que ordenam padres, e que por isso podem em persona Christi, perdoar-nos dos nossos pecados, das nossas falhas, porque nós cometemos sempre, nós somos fracos, nós somos pecadores, mas a misericórdia de Deus é tão grande que não existe pecado que ele não possa ser perdoado por ele. Por mais ruim que tenha sido, por mais sério que tenha sido o pecado, todo e qualquer pecado pode ser redimido. Por isso nós cremos na remissão dos pecados, nessa misericórdia infinita de Deus. Basta querermos e nos arrependermos verdadeiramente da falha que cometemos. Na ressurreição da carne, como eu disse, a ressurreição é a base da nossa fé. Tem pessoas que falam que o catolicismo e o espiritismo são parecidos. É uma ova, na verdade, é muito diferente, porque um crê na reencarnação e outro na ressurreição. As pessoas, a reencarnação acredita que o mesmo espírito vai se reencarnando em vários corpos, e a nossa fé não acredita nisso, pelo contrário, acredita na ressurreição da carne, que nós vamos ressuscitar, assim como Jesus Cristo, em corpo e alma, no momento certo, na segunda vinda de Cristo, seremos todos ressuscitados. Por isso cremos na ressurreição, na vitória da vida em relação à morte. Assim como Cristo fez, todos nós faremos um dia. Essa é a nossa fé. Creio na vida eterna. Amém. Por último, porém não menos importante, nós cremos que um dia teremos uma vida eterna. Que o que vivemos aqui é uma passagem, é um itinerário que nós temos que percorrer para alcançar a glória eterna. Que é o prêmio para aquele cristão que segue verdadeiramente Jesus, que segue os seus ensinamentos, que ama a Deus sobre todas as coisas, que ama o próximo, que se entrega para Ele. Essa pessoa será premiada com o maior dos prêmios, a vida eterna. Não existem outras vidas para nós católicos. Nós não vamos voltar aqui em outros corpos, como barata, como dinossauro, não. Existe a vida eterna, em que aqueles que seguiram Cristo serão premiados com a felicidade eterna, com o gozo pleno da alegria e da glória de Deus. E aqueles que não seguirem vão sofrer eternamente por conta disso. Então, a decisão é sua. Em que você crê? O que você faz? Essa é uma escolha sua. Certo. Esse foi o nosso encontro importantíssimo de hoje. E como atividade, eu quero que vocês façam 3 coisas. Gravem um vídeo me falando em qual momento da missa nós professamos a nossa fé. Qual momento da missa nós fazemos essa oração que eu acabei de explicar para vocês? Essa é a primeira pergunta. Segundo, existe um creio que é diferente desse, que nós rezamos apenas em uma situação específica, em apenas um momento do nosso ano litúrgico. Que creio que é esse? Faça a leitura dele aí para mim. Ele é um creio que não é esse que a gente costumeiramente fazemos. Ele é mais completo. Eu quero que você faça a leitura desse creio para mim. E terceiro, que você me responda: em quais celebrações, em quais momentos nós fazemos esse creio que é diferente do que eu expliquei para vocês? Busquem aí na internet, pesquisa no Google, é um outro creio. Eu quero que vocês façam esse trabalho de pesquisa, gravem um vídeo e me mandem. Essa é a atividade relativa ao encontro 15. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.